Não era verão, década de 70. Variações. Os espaços vazios impõem as distâncias. A ditadura impôs o silêncio. A juventude cresceu sem voz. 2. A personagem pode ser uma jovem mulher que caminha seu passo, qual Gradiva, a jovem que caminhava em Pompeia em 79 d.C. Não havia tempo de pensar no corpo. Havia o corpo. Havia tempo. Meus pés, agora um pouco distanciados do chão, procuram outro ângulo. Deslizo na cadeira, com as mãos jamais cansadas, dessas teclas que pedem muito. Os pés de Gradiva não se cansam. Ela desliza suas vestes pelas ruas de Pompeia. Está descalça. Os dedos da mão esquerda são visíveis de unhas cortadas. A perna esquerda dá o tamanho do passo, um pouco apressado, no movimento que mostra um corpo jovem de mulher. A moda da época diz algo do comportamento das mulheres. Os cabelos também estão cobertos no algodão grosso que percorre o corpo todo. Um corpo leve que avança antes da erupção do vulcão. Algum perigo precipita-se de imediato. Diante da década de 70, Ipanema, em areias quentes de dunas altas, favorece novas experiências, inclusive musicais. A música enche os auditórios de jovens que querem falar. 3. Contemplo o céu-verão nas noites de lua. Vejo, com as retinas abertas, a obscuridade de toda uma época. As constelações, tão nítidas quanto distantes, passam diante de mim. Não consigo contar as estrelas. O presente brilho caminha aos poucos, levando junto os sonhos. Os meus pés cansados buscam outras areias. Os gestos, que podem ser de ar e de pedra, nos fazem crer que a jovem Gradiva importa, sobretudo, por carregar o movimento do corpo na perseverança do mármore. O jornal da época circulava nas areias. O Pasquim contribuía na formação da juventude fora dos ambientes acadêmicos. Ríamos e líamos, e vice-versa. Subvertia-se o humor? Rolava por ali também alguma resistência séria. As palavras das mulheres saboreavam o tom de nosso tempo. Poemas de Adélia Prado e entrevista com atrizes de teatro, fora e dentro dos palcos. Cenas do cinema brasileiro, comentadas com um humor felino, formavam o contexto da história. 4. A Gradiva de Jensen, retomada por Freud, seduzirá também André Breton, Salvador Dalí, Roland Barthes e outros. Ela caminha pelas areias entre as pedras da cidade. Parece estar distante, mas mantém o olhar fixo em um jovem homem do outro lado da calçada. Os corpos se aproximam sem pressa. Na cena não há ninguém por perto. Apenas um cachorro dorme encostado na pedra, logo na saída do grande teatro do outro lado da rua. Se pudéssemos descrever alguma coisa mais, seria o barulho da água que corre ali perto, mas que não vemos. Os corpos agora se tocam rapidamente. Freud e Rodin colecionaram fragmentos da antiguidade persa, egípcia e grega com grande paixão. Freud em Viena e Rodin em Paris. Todos dois começaram suas coleções em 1890. O fragmento da antiguidade nos fala uma língua a ser decodificada.
ele traz o arcaico em traços, sinais, impressões. Rodin parece preferir as formas da natureza. E Freud observa o fragmento como digradiva, que carrega na imagem algo do arcaico da humanidade. 5. Quando eu me pergunto se o tecido de algodão antigo pesava mais que o véu de uso diário, não encontro dúvida na resposta para um grande sim. As mulheres, envoltas em panos, na Itália e na Grécia Antiga, mantinham com o chão uma proximidade tão natural como hoje assistimos na nudez em destaque. E o corpo carregava em dobras o pouco que se expunha nas muitas pontas do algodão, em geral de cor clara, mas insisto que as cores areia e laranja também apareciam com frequência, assim como os tons de azul e verde. Sobre o azul e o verde das paredes desbotadas pelo vento e pelas águas, na frequência entre espaço e tempo, percorro minha imaginação lenta, com as pupilas abertas, nesses arranhões gravados a céu aberto. Há e ainda haverá, por algum tempo, os sulcos com as marcas dos dedos que pintaram as paredes de Pompeia. Um pequenino retoque aqui, um arranhão mais forte do outro lado, bem perto daquela grande porta em arco. São os homens em seus traços que retornam com seus hábitos e manias. A presença de um lagarto sobre a pedra e próximo ao pé da personagem é uma das sutilezas desta fantasia pompeana. Naquela Pompeia de 80 anos depois de Cristo, de quase 80 anos depois de Cristo, havia muita festa e muita música. A brisa soprava quente. 6. Se a antiguidade guarda mesmo a presença do arcaico da humanidade, ela se revela principalmente em traços nas obras de arte. Mas em Freud, o que comparece na teoria diz da linguagem humana e de pedaços da história do homem, sobretudo na fala de seus pacientes. Ela, a nossa gradiva, uma imagem feminina em deslocamento, comporta algo do mistério da mulher. Pode-se perfeitamente reconhecer que a pergunta de Freud sobre a mulher permanece em aberto. Para onde caminha uma mulher que caminha? Ou na forma mais conhecida e desdobrada, o que quer uma mulher? E ainda, essa imagem carrega um gesto e um suspense do gesto, uma falha? Nas festas, costumávamos dançar com o rosto colado. O compasso pequeno da bossa nova, marcado pelo movimento dos pés, acompanhava as batidas do coração. Esse então é o